Oiê, pessoal! Estamos aqui para mais um encontro às 18 horas para falar do coronavírus e dos seus impactos nos mais variados aspectos da sociedade, né? Porque tem uma dimensão aí de saúde, que é muito importante, preservar vidas, curar, mas tem também as implicações na economia, nas famílias, nas violências, nas na educação, na assistência social, enfim, há muitos desdobramentos e muitas coisas que esse vírus tem jogado na nossa cara, né? Para quem não me conhece, eu sou co-deputada do mandato coletivo da bancada ativista, sou sanitarista, mestre em saúde pública, doutora em medicina preventiva e também presidente da Associação Artemis. Por esse motivo, esse vídeo está sendo transmitido por 3 páginas, o da bancada ativista, o da Associação Artemis e o meu perfil pessoal. E hoje a gente vai falar dos impactos do coronavírus nas maternidades e infâncias. E para conversar sobre isso, eu estou aqui com a Thaís Leão, minha amiga, mãe da página Mãe Solo, projeto Mãe Solo, e também Segura a Curva das Mães. É isso, Thaís? Segura, sim. Se apresenta para a galera aí. Oi, galera. Eu não sei se meu vídeo aumentou aí, se tá tudo certo. Pedro Cuida. Demorou. Então, oi, galera. Eu sou a Thaís Leão. Eu sou a criadora do projeto Mãe Solo. Sou também diretora executiva do Instituto Casa Mãe. Mãe do Vicente, de 5 anos, e por isso a minha treta é maternidade. E também eu sou agora uma das idealizadoras do projeto de emergência, né, para colaborar com as vulnerabilidades causadas e agravadas pelo coronavírus aqui no Brasil, contra as mães e crianças, e idosos e pessoas com deficiência que estão na conta delas. Né, esse projeto que é o Segura a Curva das Mães. É isso. Thaís, quando a gente fala de maternidade, às vezes, no primeiro momento, pode parecer que a gente está falando de uma coisa muito simples, né? Um problema privado das mulheres que têm filhos e as consequências do fato de elas terem feito sexo, né? Com vontade ou sem vontade, ninguém questiona isso, ninguém questiona que nem toda mãe é igual, nem toda maternidade é igual, né? Qual o papel da mãe na sociedade, que onda que ela segura, né? Então, tentando aí quebrar em miúdos, a gente fazendo umas intervenções assim pontuais, ajudando as pessoas a organizar essas ideias. A maternidade é uma só? Quem dera. Ou não, quem dera também, né? Quem dera a gente já tivesse a compreensão de que ela é simplesmente complexa, né? A maternidade, ela é... Opa, Raquel saiu aqui. A maternidade, ela é um fator que costuma agravar, né, todas as situações de violência aí contra as mulheres. Por quê? Porque ela sempre traz mais alguém para a responsabilidade da mãe, né, Calma aí, deixa eu voltar aqui. A maternidade, ela é um fator que costuma agravar a experiência de vulnerabilidade das mulheres por conta disso, né, por conta, você tinha caído aqui, eu me perdi a minha energia raciocínio. Das multiplicidades. Faz a pergunta de novo para mim, que eu tô aqui me adaptando com essa ferramenta louca aqui. Eu te distraí. Eu te perguntei o seguinte, a maternidade é uma só? Não. A maternidade... curta e grossa, não, e também curta e grossa, não é uma só, né, o que é uma só, eu acho que é o processo que a gente tem que ter a favor dela, nessa visão, que é de pluralidade, multiplicidade, de complexidade, né, a maternidade, ela permeia todos os fatores da vida humana. Quando a gente fala de maternidade, a gente está falando de saúde, a gente está falando de economia, a gente está falando até de história, a gente está falando de estudo, de história, de geografia, de apropriação do território, de consumo. A gente está falando de todos os bens da cultura humana, né? Não só, né? É muito mais do que a gente imaginar uma mulher de mão dada com uma criancinha. É, né? Uma construção social que atravessa e influencia tudo. Exato. Legal. Ela atravessa e influencia tudo, e justamente por conta disso, ela também é atravessada e influenciada por tudo. Né? Quando você mexe em qualquer fator da sociedade, certamente você vai impactar a vida das mulheres mães. Exatamente. E quando você mexe na vida das mulheres mães, certamente você vai mexer em toda a organização da sociedade.
Exatamente. Eu acho que eu entendi, então. E o coronavírus, quando chega esse fator na vida das mulheres mães e na sociedade, o que muda? A gente está falando de mudar tudo, né? Porque quando a gente tem a imposição, porque mesmo sem a gente se confrontar com a questão da quarentena, que é ainda mais gritante, né, na experiência de maternagem, quando a gente está falando de uma doença que está se espalhando por todo o Brasil, por todo o mundo, e que está fazendo escolas sendo fechadas, né? Então, tipo assim, a mulher, o cuidado da criança, ele costuma ser compartilhado por políticas públicas, né? Políticas públicas que podem ser privadas ou realmente públicas, né? Pode ser privada de escola particular ou pública de escola pública, mas enfim, a gente compartilha socialmente, né? Não só no intrafamiliar, com outros familiares, com outros consanguíneos, né? Pessoas que dividem o mesmo sangue. A gente divide também com a sociedade. E quando a gente tira todos os inputs, né, todas as entradas que a sociedade faz a favor do cuidado da criança, a favor do cuidado dos menores, a favor do cuidado das pessoas com deficiência, dos idosos, a gente coloca, a gente sobrecarrega a mãe, né, como o único fator que tem que estar de pé. Então, se a gente tira o convívio com a rua, a gente leva o ganho que a rua trazia para a responsabilidade da mãe. E eu acho que isso que você está falando é super importante, porque às vezes a gente não para pensar, e no senso comum parece que a maternidade, a paternidade, as crianças são problemas privados, né? Então, quem pariu o Mateus, que o embare. Essa é a mentalidade comum. Mas a criança, e assim como qualquer pessoa, um idoso e uma pessoa com deficiência, são patrimônios da humanidade, fazem parte da humanidade e devem ser cuidados pela humanidade, né? Exato. Porque um idoso, ele já foi uma força de trabalho cuja produção foi de proveito de toda a sociedade. E aí, quando ele fica doente e incapaz de se sustentar, a sociedade precisa dar esse retorno a ele. Do mesmo modo, uma criança, ela um dia vai fazer uma diferença na sociedade. Quando a gente for velhinho, quem vai ser o motorista de táxi, quem vai ser o padeiro, quem vai ser o médico, quem vai ser o nosso coveiro? Alguma criança que alguém pariu e criou, né? Então, ele é um ativo, ele é um patrimônio de todos nós, né? Até das pessoas que sequer tiveram filhos. Então, a pessoa assim, eu não tenho filho porque eu não quero, né? Tá bom, mas quando você for mais velho, você vai usufruir do trabalho, da construção de alguma outra pessoa que se dedicou a esse pequeno humano, né? E o trouxe aí para o mundo como uma força produtiva para hoje você poder contratá-lo. A gente pensa que fica só nessa questão do dinheiro, mas não percebe que tem um atravessamento de formação, né? De continuidade, um compromisso intergeracional aí. Então, isso não pode, a criança, assim como o idoso, e qualquer pessoa na sociedade, não pode ser vista só no âmbito privado, porque ela faz parte de um coletivo maior, e que não adianta você ficar privatizando o problema ou a solução, porque ele faz parte dessa grande teia da humanidade. E aí, o ECA já diz, como é que a ECA fala? A criança, a responsabilidade da sociedade. Absoluta social, a criança como prioridade absoluta. E então, também a responsabilidade da família, da sociedade e do Estado, é isso? Isso, exatamente. Em todos os âmbitos do desenvolver político, público ou privado, a criança é a prioridade. Né? Isso é muito bonito no constitucional, mas na cultura a gente se legisla, né, de outro jeito. Então, tem essa questão, sim, que primeiro, levar para a consciência de todos de que, independente se você tem relação, se você é mãe, se você é pai ou não, todo mundo tem relação de mundo com uma criança, com um idoso, com uma pessoa com deficiência. Essas pessoas estão aí. E se são responsabilidades de todos. Exatamente. A humanidade é uma teia, é uma construção social, e todo mundo traz ganho, traz perspectivas diferentes. É aquela coisa, a gente não pode viver só da empatia, né, buscando se relacionar pela própria experiência com o outro. A gente tem que se relacionar também com a alteridade, né, dando status de pessoa. Qualquer outra pessoa além de você também é uma pessoa. Também é uma pessoa que também almeja as mesmas necessidades, que também tem especificidades, que também quer, que também pode.
E às vezes a gente tem um padrão, né, uma normatização do que é das experiências de mundo, que são ditadas pela capacidade de trabalho, e a capacidade até de falar, de ouvir, né, que, enfim, acaba colocando muitas pessoas na margem, né, disso. E essa eterna colocação, essa eterna marginalização das pessoas por essa perspectiva de normalidade, de produtividade, faz com que cria, né, um papel social cada vez mais oneroso para as mulheres e mães. Porque é isso, a gente está trazendo de novo essa questão, a gente tem, se quanto menos pessoas a gente tem olhando pelas crianças, menos pessoas assim, menos coletividade, menos corpo social, menos humanidade, olhando pelas crianças, a gente está colocando cada vez mais as mães, que são essa força de trabalho prevista, né? Eu falo assim, a maternidade não é um trabalho invisível, é um trabalho já tido como se fosse o ar, né? É algo que está lá e que não tem questionamento. Naturalizado. Você vai explorar aquela força de trabalho para usufruto do coletivo, e isso é naturalizado. As pessoas nem questionam, tem isso como certo, líquido e certo. É o papel dela mesmo, é o problema dela mesmo, nem passa um segundo pela cabeça de que talvez não seja assim. Sim, e a sociedade que a gente vive, por exemplo, numa epidemia como hoje, né, que é algo excepcional, não previsto, e que, enfim, traz várias questões aí para a gente viver no dia a dia que a gente não tem contato, né? Todas essas novas entradas de... me perdemos de novo. Mas eu quero saber uma coisa. Você é a minha nerd favorita, que se perde, que ela tem tantas ideias, gente. É uma loucura, Thaís. A Thaís é uma enciclopédia ambulante. Ela vai buscando os dados, de repente ela tropeça na escada da mente dela mesma. Porque a biblioteca da cabeça dela é muito grande. Aí ela e aí eu fico vendo essas imagens, eu falo assim, é mais fácil conversar olhando para... Então, olha só para mim que eu estou olhando aqui para você. Mas aí, você e a Thaís, é isso? Tiveram uma ideia. Exato. A ideia é, né, a gente precisa de um corpo social, a gente precisa de força, movimento, algo acontecendo pelas mães, porque as mães estão em extrema vulnerabilidade. Então, para atender essas mulheres, a gente criou um programa, um projeto, né, que vai mapear e criar pontes para conectar com ajuda e distribuição de renda emergencial e tudo mais, especificamente as mães. Então, a gente dá essa especificidade, dá esse critério também, que é olhar para a maternidade, entender a complexidade de cada experiência, né? Porque quando a gente fala de maternidade, a gente está falando do quê? No meio de uma pandemia. A gente está falando de mulheres que estão com idosos e crianças, não só crianças, né? Porque geralmente quando a gente fala mãe, a gente tem essa preconcepção de que a gente só tem uma criança, né, do lado. Mas a gente está falando de mães que estão responsáveis por idosos também, né? Porque soma-se, é colateral a figura da maternidade, né? Somar responsabilidade. Então, a gente tem idosos com elas em casa, a gente tem adolescentes com elas em casa, a gente tem pessoas com deficiência com elas em casa. E aí, o que vocês fazem com o Segura a Curva das Mães? Vocês estão mapeando tudo isso, as pessoas estão entrando num site, preenchendo um formulário, todas as pessoas que são mães, contando qual que é a sua situação hoje, é isso? Hoje a gente está tentando, a gente faz um mapeamento, a gente já fez uma primeira onda de mapeamento, né, que a gente levantou por uma semana um chamado, e conseguiu captar a inscrição de 732 mulheres em 20 estados brasileiros. Então, a gente fez esse chamado dando especificidade, falar, vocês, mães, se vocês estão vulneráveis, se vocês estão com problema para trazer alimentação para casa, para conseguir comprar remédio de medicação contínua, né, por qualquer que seja o motivo, perdeu o emprego, porque tem isso também, né? As mães elas estão em trabalhos precários, né? As mães são uma maioria populacional, elas estão em trabalhos precarizados e são sempre as primeiras a serem dispensadas. Né? Quando a gente está falando de mãe, a gente está falando de cabeleireira, manicure, motorista de Uber, né? Então Aí vocês conseguiram levantar 720 ou 730 e tantas mães em vários estados, e aí o que vocês estão fazendo com esses dados? Agora a gente tem essas 732 mães, né, a nossa primeira onda de inscrição.
A gente qualificou esses dados, deu critério de emergência baseado em a renda per capita, né, a renda por cabeça na família, quantas pessoas tem naquela casa, e também a gente tentou mapear o máximo possível, né, ficou meio que um censo demográfico a coisa, para conseguir entender se ela está conseguindo levar alimento para casa, quantas pessoas ela está responsável por, né, porque às vezes a gente está falando de uma casa com um cômodo e 7 pessoas dentro, né, porque todo mundo fez se juntar lá, e entender se ela tem pessoas que se tem alimento, se ela está conseguindo acessar alimento, se ela tem dificuldade em acessar alimento, se ela tem esgoto, água tratada, se ela tem luz, se ela tem internet, tem contato. O que vocês vão fazer com tudo isso? Agora, então, esse projeto do Segura a Curva tem 3 etapas, né? 3 etapas até a gente pirar e ter mais de 15. Mas, por enquanto, 3 etapas. A gente tem a etapa de mapeamento, que é essas ondas que a gente vai fazendo, né? A gente levanta e mapeia. E aí a gente tem a segunda etapa, que é a etapa de conexão com projetos pontes, que a gente está chamando, né? São projetos que estão atuando nos territórios onde essas mães mapeadas estão. Então, quando a gente fala das 732, né, a gente está falando de 153 mulheres só aqui nas periferias de São Paulo. Então, a gente vai atrás de projetos que estejam atuando nessas regiões e troca uma ideia e fala, bem, você que está aí no território, você que está aí no bairro, porque a gente sabe que não é só dinheiro que falta, né, são muitas as faltas que tem. E aí, a gente entra em contato com esses projetos e faz com que, primeiro, a gente capacita, né, explica por que mãe é uma prioridade, por que criança é uma prioridade, por que a gente tem que colaborar com a rotina delas, apoiar a existência delas nesse momento agora. Então, a gente faz esse projeto de ponte com as mulheres que estão, né, porque são várias, de novo, são 70 milhões de mulheres mães no Brasil, né, um bom tanto dessa em vulnerabilidade. As mães que estão em locais mais afastados, como Acre, Roraima, enfim, lugares mais afastados mesmo, zona rural, zona de campo, a gente faz o repasse direto, a gente entra em contato, todas elas a gente entra em contato para entender as demandas, né, porque além de entender a questão da grana faltar dentro de casa para colaborar com a subsistência, né, alimentação, água e tudo mais, higiene, a gente também tem que entender como é que está a situação psicológica dela, né? Porque como é que é viver com 7 pessoas num cômodo. Então, entender a situação psicológica, entender se ela está precisando de mais algum auxílio, se tem alguma mulher grávida, às vezes, na casa, que a gente quer ver a própria mulher que está se cadastrando, às vezes é a filha adolescente dela, ou a irmã que veio ficar com ela. A Thaís estava me contando agora há pouco que no Brasil existem 70 milhões de mães, segundo o IBGE. Então, quando a gente fala 70 milhões de mães, são mulheres que têm filhos de 0 a 80 anos, 90 anos, né? Mas 70 milhões de mulheres mães vivas no Brasil hoje. E é curioso a gente pensar que, para muitas pessoas, a única assistência social que existe, a única educação possível de acessar, a única fonte de renda possível é a das mães, né? Uhum. E aí a gente tem isso como naturalizado, isso. De que quando tudo falta, é a mãe que tem que suprir, mas a gente precisa pensar se realmente isso é certo, considerando que as pessoas nascem cidadãos, né? Que as pessoas nascem seres humanos com direito à saúde, educação, alimentação, habitação, enfim, direitos sociais aí. E se não está faltando suporte social de um lado e sobrando responsabilidade e cobrança em cima de um ser humano, mãe, né, que tem que dar conta desse cidadão que chega ao mundo e só tem ela como suporte em quaisquer aspecto da vida, né? Às vezes até o final dos dias, especialmente quando a gente fala de crianças e adultos com deficiência, por exemplo, né? Provavelmente vai ser a mãe que vai ser o arrimo dessa pessoa do resto da vida, né? Arrimo definitivo, assim, não tem mais nada para além da mãe. A gente poderia falar do pai também, né? Mas a gente está falando aqui da figura da mãe, não desconsiderando que também existe o pai, a responsabilidade do pai, enfim.
Cara, se alguém quiser ajudar, segura a curva das mães. Se eu sou uma mulher vulnerável, como é que eu posso contactar a segura curva das mães e o que eu posso esperar disso? Se eu sou uma mulher que me sensibilizo com essa sobrecarga que as mulheres mães carregam e eu estou numa situação em que eu posso colaborar, o que eu posso fazer para ajudar uma irmã que esteja aí nessa situação precária, como, por exemplo, com 7 pessoas dentro de um único cômodo? Então, se você é uma mulher vulnerável, né, uma mãe vulnerável, em vulnerabilidade, você pode entrar em contato com a gente. Eu posso deixar no primeiro comentário aí, pedir para a galera da bancada deixar no primeiro comentário o link, né, dos perfis que estão idealizando e organizando esse projeto, para entrar em contato. Por enquanto, a gente não está com inscrição aberta, a gente só está somando a intenção, né, de entrar no programa, para a gente conseguir até argumentar quando a gente vai pedir para a galera com grana de instituição, pedir mais dinheiro para a vaquinha, a gente conseguir argumentar, olha, né, a gente tem 730, que é uma coisa que a gente já fala agora, né, a gente tem 730 cadastradas na primeira onda, mas a gente tem 5.000 esperando, então, tipo, bora correr? Né? E se você é uma mulher, que é aquele negócio, tá com comida, tá com higiene, tá com emprego, tá tipo, tudo certinho, meu, ô glória, né, bora. Então, se você está nessa condição, é só acessar a nossa vaquinha, no bit.ly, bit.ly/doe curva das mães, né, que a gente está fazendo esse levantamento de fundos para a gente conseguir, que é a terceira etapa do trabalho, né, que eu não falei. A terceira etapa do trabalho é fazer esse levantamento de fundos para a gente conseguir viabilizar o envio de renda direta, envio de renda emergencial direta, ou, né, conseguir financiar a cesta básica para passar para os projetos pontes que estão nos territórios, para conseguir fazer chegar nessa mãe por outros meios também. Tá, então, e aí, assim, se eu, por qualquer razão, falo, puxa, não consigo doar na vaquinha do Segura Curva das Mães nesse mês de abril, talvez eu consiga em maio, mas eu quero fazer alguma coisa por alguma mãe nesse mês de abril. Eu quero começar a movimentar na minha comunidade, e sensibilizar as pessoas para a necessidade de cuidar das mulheres mães. Para onde você acha que as pessoas têm que olhar? O que elas não podem esquecer? Onde elas devem procurar as mães mais vulneráveis, que são aquelas vezes que não estão na nossa vista, né? Mas, assim, qual é a tua experiência? Quem que nós deveríamos procurar para cuidar, que elas certamente estarão em situação de maior exposição e vulnerabilidade? As mulheres, se a gente for parar para pensar, né, nas mulheres em maior exposição, a gente vai estar sempre falando de territórios, sempre vai estar falando de condições, a gente vai estar falando de mulheres que estão na rua com crianças, né, que estão em situação de rua, a gente vai estar falando de mulheres que estão abrigadas, que são ex-detentas, que estão em territórios periféricos, que estão em lugares que não chegam água e esgoto. Então, assim, eu acho que é muito consolidado no nosso imaginário, né, no como a gente pensa o social e a pobreza e a falta de acesso, onde que essas mulheres estão. Tem uma outra ponta, né, de trabalho, que ela é muito necessária, essencial, que é a irradiação, que é assim, você começar no seu território, porque, de novo, existem mães em todos os lugares, porque a mãe é uma figura da humanidade imensa. Então, assim, por exemplo, eu moro num condomínio, eu tenho gente para cima, para baixo, para lado, para outro. Então, assim, com certeza, dos 6 apartamentos que eu tenho no meu redor, 8, 10 apartamentos, eu tenho 4 com mães do lado. Então, um primeiro trabalho pode já começar por aí. Oi, eu moro aqui do seu lado. Você tá com criança em casa? Tá tudo certo? Você precisa de ajuda para trazer comida para casa? Você precisa de ajuda com qualquer coisa? Que às vezes pode ser ir comprar o remédio da mãe que tá morando junto com ela, ou colaborar só, se assim, se eu puder deixar. Às vezes você só te tirar o lixo de casa, né? Combina um horário, toda terça-feira eu coloco o lixo nesse balde no tapete da minha casa. E aí você pega esse lixo, combina com ela que você vai pegar terça-feira à noite, pegar o lixo e levar para a lixeira. E aí ela não tem que sair de casa e fazer todo o esquema sanitário e profiláxico, né, de sair, trocar de roupa, se trocar e tudo mais, porque onera na rotina da mãe quando a gente está falando dela, principalmente quando a gente está falando dela com crianças muito pequenas dentro de casa, né, que já as crianças por si só já estão muito loucas,
né? Quanto mais vai somando os dias, é muito difícil explicar para uma criança que ela não pode sair de casa. Que é uma ideia assim, é que nem a gente adere direito. Por que a gente não pode sair de casa? Por causa de um negocinho desse tamaninho. E aí a questão das puérperas, né, e das mães com criança pequena se tornam ainda mais valiosas e importantes a gente observar. Porque uma coisa que a minha rede de mães sempre fala, que o melhor presente que a gente pode dar uma mulher que está parindo é comida congelada. Então, doar arroz, feijão congelado, mistura congelada, porque a pessoa que está recém-parida e ela não tem um suporte, ela tem dificuldade de fazer a comida. Né? Nesse momento, até mesmo as mulheres de classe média, que às vezes poderia ter uma babá, uma ajudante, uma faxineira, ou uma mãe para vir em alguns momentos ajudar, nesse momento não está conseguindo, porque todo mundo tem que ficar isolado. Então, você olhar o seu vizinho de cima, de baixo, a sua vizinha, né? Ver se tem alguém com criança pequena e ele, todo dia fazer um pouco de comida a mais e levar para essa mulher, já pode ser alguma coisa que vai fazer uma diferença gigante na vida de alguém. Talvez não te onere muito, quem faz comida para 2 faz comida para 3, né? E é isso. Às vezes a gente fica pensando muito em atender o distante, o extremamente vulnerabilizado, mas às vezes tem gente do lado em situação de algum sofrimento, né? E sofrimentos não devem ser escalonados, sofrimentos são sofrimentos, e a gente consegue aliviar ali na própria comunidade onde está. Isso, essa mensagem que eu tento passar muito para o pessoal, porque muitas das mães, né, que apoiam, inclusive com grana, a vaquinha, elas falam disso, né, mas como, o que eu posso fazer? E assim sempre tem oportunidade para o fazer muito próxima, é isso que eu sempre falo, porque eu posso fazer um batalhão de 1 milhão de mulheres que não vai nem poder sair de casa para atender os territórios em maior emergência. Mas não adianta, né? Mas se eu conseguir fazer com que cada uma mulher olhe por uma mulher e um homem também, né? Porque a gente não está falando de um exercício só de gênero nesse sentido, a gente está falando do exercício humanitário. Mas se eu conseguir fazer cada uma pessoa olhar por, né, o que esteja especificamente sobre a mãe, ou pelo menos para as crianças, pelo menos para os idosos que estão nessas outras casas, assim a gente já está em ganho, porque cada um que cuida de 5, a gente cobre todo mundo. Sem problema nenhum. Então, a gente não pode ter nem muita gente na rua fazendo movimento agora. A gente não pode fazer um exército, né? Levar um exército para a rua com cesta básica, porque põe em risco. Né? A gente tem que reinventar o jeito social. A gente tem que mandar para longe o que caminha mais fácil para longe, que é transferência de dinheiro, para os projetos que já estão no lugar, que já estão convivendo com o ambiente local. E trazer para perto, fazer perto tudo que pode ser feito muito perto, que é isso, o que está ao alcance das mãos, o que está ao alcance do interfone, o que está ao alcance, né? Às vezes você pode ser a pessoa a se responsabilizar, se você mora num condomínio, a pessoa a se responsabilizar por quem está na portaria, porque essas pessoas também estão com questões, né? Você pode olhar pelas pessoas que estão em volta, pode fazer um esquema do prédio ou da casa, de deixar itens de higiene na porta, pendurar nas árvores, assim, tem um infinito de coisas que a gente pode fazer e que é tudo relacionado com o cotidiano, com o mais banal e basal da vida, né? Que é comer e ter higiene e não passar frio e ter um teto. Então, assim, é o mínimo do mínimo do mínimo. E a favor disso, todo mundo pode fazer muita coisa. E deve. Né? Porque a gente está nesse lugar. Total. E como eu estava dizendo outro dia, eu acho que foi ontem ou antes de ontem que eu disse, cuidar de alguém, se responsabilizar por alguém, doar atenção, doar tempo, doar carinho, nos cura. Então, eu estou passando por uma ansiedade, eu estou com medo de tudo isso, eu estou estressada, eu não aguento mais ficar dentro de casa. Se começar a passar o telefone e conversar com quem está angustiado e ser um porto de carinho, de acolhimento, ou se você se responsabilizar pelo almoço de alguém, ou se você se responsabilizar por garantir alguma coisa para o seu porteiro no prédio, ou levar o lixo de uma mãe que tem filho pequeno, seja lá o que você faça, isso cura. Tira com a mão. Na hora que a gente tira o foco da gente e coloca no cuidado do outro, isso é o maior presente que a gente pode receber. Né? Sim. Chuchu! Propósito da vida, né? É aquele negócio. Propósito.
A gente precisa disso, é um alimento. Love you! Também, mana. Tamo junta. A gente vai segurar... As mães vão segurar as curvas das mães? A gente vai. Todo mundo. Todas juntos, bora segurar essa curva. Então, das mães, das crianças, das pessoas com deficiência, dos idosos. A gente sai quem não conhece, recomendo que comece a seguir a página, o perfil da Mãe Solo. Thaís é também ilustradora, faz, como é que eu posso dizer, uma cartunista, talvez, faz tirinhas, enfim. Tem toda uma produção artística, crítica, sobre o que é ser mãe nesse Brasilzão. Estamos tentando mudar, né? Um post de cada vez tentando mudar essa cultura a respeito do que é maternidade, vendo se, né, a gente constrói um lugarzinho melhor para poder chamar aquilo que é ser mãe. É isso aí. Beijo, Chuchu, boa noite, obrigada. Tchau, tchau, galera. Obrigadão aí pela atenção, pela escuta. Vamos juntos aí, até o final da curva. Tchau, mana. Tchau.